Olá, companheiros queridos, sejam muito bem-vindos a esse nosso canal de estudo da doutrina espírita, nessa playlist Ceifa de Luz, onde lemos e refletimos as mensagens trazidas pelo nobre espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agradecemos sempre inicialmente ao Pai de amor e misericórdia pela oportunidade nessa reencarnação estarmos em contato mais próximo com a doutrina espírita, que vem cada vez mais nos esclarecendo, nos acordando para o significado da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Que possamos, junto a essas mensagens, amadurecermos no momento em que nos observamos, no momento em que percebemos necessidade de mudança. Que tenhamos sempre essa coragem de efetivar as mudanças necessárias para o nosso crescimento em nossa vida. Com a proteção de Deus, de Jesus e dos amigos e guias espirituais, hoje iremos fazer a leitura da mensagem Em Nossas Mãos, que é a mensagem 26 do livro, em que Emmanuel nos traz de início o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 10, em que Jesus disse: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Convence-te de que as leis divinas, que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabes realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Encontras-te no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Recebe os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Vives na condição certa na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Vários acontecimentos dos quais não se te faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras autocontrole. Atravessas circunstâncias por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. E em qualquer posição na qual te vejas, dispõe-se sempre de certa faixa de tempo, a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando os outros, receba dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Segundo é fácil de observar, estás na terra de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento, em que todos nos achamos, no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes. Porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir, são sempre medidas preciosas e invariavelmente em nossas próprias mãos, né? Em nossas próprias mãos. Então, quando está na nossa mão, dependente da nossa vontade, da nossa boa vontade, das nossas determinações. Então, Emmanuel nos fala aqui já de início, nos pede para nos convencermos, entendam de uma vez por todas, né, que as leis da divina sabedoria não se enganam. Deus é amor de justiça e misericórdia. Deus é Pai de bondade.
de amor infinito. É sabedoria divina. Então, inúmeras vezes, vivemos e passamos por situações e no momento das nossas preces de conversar com o Pai, buscamos demonstrar através de argumento que ele está errado e que as nossas razões são bem mais acertadas. Até quando nós faremos isso? Nós não fazemos assim: Senhor, observa só como é que eu tenho feito direitinho, olha como é que A e B que está enganado. Então a gente tenta já mostrar, né, dar uma cola para Deus, como se fosse assim. Nesse momento a gente está demonstrando que a gente não confia na sabedoria divina. Ou então, não é justo que isso aconteça comigo, não é justo que isso tenha acontecido aqui na minha casa. Se não é justo que tenha acontecido comigo, só é justo quando acontece na casa do vizinho? É justo quando acontece com o outro? Se não é justo aquilo que acontece comigo ou na minha casa, em outras palavras eu estou querendo dizer que Deus não é justo. E olha o conflito. Por que nós entramos tanto em conflito dentro de nós, né? Porque falamos algumas coisas num determinado momento, acreditamos, em outro momento nós mesmos nos contrariamos. Nós afirmamos que Deus é amor, de justiça e misericórdia. E quando acontece uma situação que nos desagrada, ou muito desagrada, não foi justo. Se não foi justo, porque não houve a justiça divina. Como se pudesse alguma coisa no mundo acontecer sem passar por essa justiça de Deus. Reparemos então que nós temos um tempo determinado aqui no planeta. Nós reencarnamos aqui no planeta Terra, ocupando, né, esse corpo físico, esse corpo na matéria, com um objetivo. Nós não viemos aqui para passar férias. Nós não viemos aqui para vivermos dormindo de uma forma ociosa. Teve um objetivo. Por que nós reencarnamos? Nós reencarnamos baseado na misericórdia de Deus, que nos faculta, nos possibilita um novo tempo no corpo físico para nos resgatarmos com a lei, daquilo que nos sentimos culpados, daquilo que nós temos remorso, ou para nos habilitar em provas novas, nos deixar com as asas mais fortes. Então o objetivo é o crescimento individual, o crescimento coletivo e do planeta. Então tudo tem um objetivo. As reencarnações não se dão ao acaso, porque o acaso não existe. Existe um objetivo maior. Então nós fomos localizados num determinado tempo, dentro de uma determinada geração, com as faculdades que me são próprias como instrumento de trabalho. Então em cada reencarnação, nós habitamos num corpo com as suas faculdades necessárias ao seu brilhamento. Às vezes somos aquelas criaturas que só temos duas ferramentas. Já viram aqueles trabalhadores que quase não têm ferramenta e as ferramentas deles são todas enferrujadas? Ele se propõe a fazer um trabalho e a gente olha a ferramenta e fala assim: um trabalhador que não cuida da sua própria ferramenta, como deve ser o trabalho dele? O que vocês acham? Assim somos nós. As conquistas que fazemos das virtudes são as ferramentas que iremos levar junto a nós a cada reencarnação. Quantas ferramentas nós temos de trabalho? Uma, duas, três. Então nós não podemos nos comparar com aquela criatura que tem centenas de ferramentas apropriadas. Ela ganhou por privilégio? Não, não se ganha nada. Se conquista. Se conquista. E cabe a cada um de nós realizarmos conquistas de maior possibilidade. Agora, qual o objetivo dessas ferramentas de trabalho? Viver
melhor, nos burilarmos, né? Nos aperfeiçoarmos a nós e a coletividade. Então, quando a gente fala assim, eu não sei o que eu estou fazendo no mundo, esse mundo, né, não condiz comigo, eu fico pensando, né, o que está acontecendo, por que eu vim parar aqui, não sei o que eu vim parar aqui. Isso são aquelas criaturas que se sentem inadequadas. Reparemos que quando desenvolvemos essa emoção e sentimento de inadequação, nos tornamos criaturas caprichosas. Caprichosas. Nós fomos, nos foi oferecido um lugar, uma família, um tempo para a nossa reencarnação. Nós, muitas vezes, fomos nós que imploramos certas situações que tinham a ver com a nossa necessidade de crescimento. Então ele fala aqui, nós temos conosco as criaturas mais adequadas que vão nos impulsionar a caminhar à frente. Quem são geralmente essas criaturas que nos impulsionam a caminhar à frente? Nos impulsiona a buscar novas soluções, nos impulsiona a sair daquela vida que muitas vezes é uma vida ruim, uma vida de miséria espiritual. Então, muitas vezes, eu diria, a maioria das vezes em que progredimos espiritualmente, quando olhamos para trás, vamos ver que foi da origem de uma situação, num momento muito ruim, que julgamos muito ruim. E aquela criatura foi um algoz na nossa vida. Às vezes a gente fala assim, foi um algoz na vida. Mas aquela situação que julgamos a causa ruim, teve como consequência uma coisa muito boa, que foi o nosso progresso. Então, às vezes é uma criatura, às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema financeiro, um problema na família, e justamente essas situações que nos fazem caminhar buscando crescer, amadurecer, quando não entramos na casa da revolta e da inadequação. Então nós começamos a reparar que Emmanuel nos fala aqui, que nós passamos por experiências que não podemos dispensar nessa conquista, né, da sublimação. Nós estamos sublimando, nós estamos modificando, transferindo necessidades materiais, conquistas materiais, apegos materiais por questões espirituais. Então o nosso momento é de espiritualização. Bem, se ontem falávamos, né, como vemos inúmeras pessoas conversando só sobre necessidades básicas, sobre comida, sobre questões sexuais, questões puramente materiais, nós também já convivemos dessa faixa de pensamento, somente com essas necessidades básicas para serem atendidas. Aos poucos, nós fomos mudando. Nós não mudamos as nossas respostas. O que mudou na realidade foram as nossas perguntas. Nos tornamos pelas dores criaturas mais interessadas em saber em qual ponto daquele comportamento, daquele caminho, nos equivocamos para estarmos passando por aquela situação. Abandonamos aquela posição de vítima, abandonamos aquela situação que Deus não está sendo injusto e começamos a ter coragem de olhar e buscar a causa de toda aquela dor que ainda vivo nos meus próprios comportamentos de hoje ou de ontem. Porque eu não mudei tanto assim. Mas como é que eu vou lembrar de ontem, de outras reencarnações, se nós esquecemos? Sim, nós esquecemos, graças a Deus, né? Nós não suportaríamos viver com tais lembranças. Mas como é que eu posso lembrar de mim ontem?
É simples. Eu ainda trago os meus instintos, eu ainda trago os meus hábitos de espírito, de outras vivências. Eu ainda trago dentro de mim alguns pensamentos que, vez por outra, saem assim. Eu falo, mas de onde que saiu isso? Saiu dos padrões reencarnatórios anteriores. Foram inúmeras vidas, inúmeras reencarnações, com aquela forma de pensar, de agir, de acreditar, com preconceitos. Então, aos poucos a gente vai olhando isso dentro da gente, vai colhendo o resultado daquele comportamento equivocado com a lei de Deus, que vai nos trazer infelicidade. E passamos a tomar coragem de mudar, nos burilar como uma pedra sendo lapidada. Nós somos diamantes, diamante bruto. Nós somos diamantes que precisamos nos alindar. Nós precisamos nos lapidar para que esse brilho apareça. O brilho está dentro de nós, mas com uma série de camadas ainda, né? Podemos dizer, de outros materiais ali, impedindo que esse diamante precioso se mostre. E ele vai falar que nós recebemos os parentes, né? Ou afeições dentro da nossa casa, ligações tanto de parentesco quanto de casamento ou de amizades, são as que nós necessitávamos para resgatar as dívidas do passado ou para nos renovar em novas provas. Então, aquela casa ali que nós buscamos nascer, com aquelas criaturas, elas são justamente as necessárias que eu precisava para me fazer caminhar, aprender coisas novas ou resgatar antigas dívidas. Com eles, às vezes não necessariamente. A dívida, todas as vezes que nós infringimos a lei de Deus, é como se nós tivéssemos assinado uma nota de promissória em branco. E aquela criatura que nós causamos um prejuízo emocional, financeiro, seja o que for, muitas vezes elas nos liberam. Elas não vão ficar ali como cobradores, não. São espíritos que evoluíram, vão caminhar para frente, vão buscar coisas melhores na vida deles do que ficar ali cobrando aquela dívidazinha na cabeça deles. Assim, isso aí é próprio da imaturidade espiritual. Mas muitas vezes a maioria das vezes somos nós que nós não perdoamos. Nós nos lembramos daquilo. E no momento em que também desejamos passar de faixa evolutiva, nós observamos as nossas fichas espirituais e reparamos aquela dívida. E nós vamos pagar cada centavo que nós devemos com a lei. A lei não libera. É uma lei. Existe uma lei. Então, nós vamos pagar a lei. Na figura de quem? De outros que pegaram lá aquela promissória. Nossa situação é o resgate. Vamos viver lá com aquela família, aprendendo a conviver e aprendendo a nos aproximar e gostar e respeitar criaturas muito difíceis, egoístas, orgulhosas, caprichosas, arbitrárias, perversas, muitas. Por que será? Por que será? Mas nós sabemos que a plantação é livre e a colheita é obrigatória. Mas podemos, ao mesmo tempo que estamos colhendo o resultado de ontem ou de hoje mesmo, nós também podemos continuar plantando. E já vamos plantar com mais atenção. A gente já não vai botar mais qualquer coisa no nosso jardim. Então ele nos fala aqui, olha,
sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Nós precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos ter maior conhecimento, ter maior experiência em determinados setores da vida. E são justamente essas situações que vivemos hoje, ou criatura, que vai nos aprovar ou não para novas faixas. Às vezes a gente fala assim, nossa, por que eu estou passando essa situação aqui tão difícil? Poxa, será? Aí alguém fala, é um resgate com a lei. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes ali é uma prova que nos convida a uma prova que vai nos colocar em processo de observação a nossa avaliação daquilo que nós estudamos, daquilo que nós nos propomos. Nós que estamos aqui estudando, falando de Jesus, há quantas reencarnações? Não é natural que venhamos a passar por provas que nos pedem o testemunho de fidelidade a Deus? Então a gente já começa a pensar, como é que eu vou dizer que a vontade de Deus não é sábia se eu estou vivendo uma experiência, muitas vezes, que me coloca à prova a fidelidade de Deus? Ou será que eu só sou fiel a Deus quando tudo me convém, quando o céu está lindo e maravilhoso, né? Os filhos estão sadios e o dinheiro está no bolso? Esse tipo de fidelidade qualquer um tem, mas nós vamos ter que testemunhar a fidelidade nos momentos de tempestade, no momento de sombra, porque mais à frente passaremos por outras situações que vai ser necessário ter vivenciado numa encarnação determinado tipo de experiência. Vamos observando que o trabalhador com Cristo, o trabalho aparece na medida que nós nos habilitamos, que nós nos aprimoramos, e são as experiências que nos aprimoram. São os estágios. Depois ele fala aqui que nós passamos por acontecimentos dos quais não te faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras autocontrole. Já reparou que em determinadas situações que a gente não consegue sair, enquanto aquela prova não termina, a gente não sai. Às vezes a gente fala assim, fulano não sai dessa situação por uma questão financeira, tem uma dependência financeira. Mas nós vamos ver outras situações que não é questão de dependência financeira e a criatura não consegue sair. Um sentimento ali de prisão que ela tem com aquele grupo, um sentimento de devedor que ela traz esculpida dentro da própria alma, que ela não se libera da situação. E a gente que não tem nada com a vida dos outros, né? Busca resolver a vida dos outros em menos de 3 minutos. É só você largar isso tudo e ir embora. Larga para ir. E a criatura sabe que aquela dali é a cruz que ela necessita, né, carregar para seguir Jesus. Que é justamente o que ela precisava passar. Então nós temos que tomar também muito cuidado com o que falamos para o outro. Por exemplo, eu já vivi situações que eu agi de determinada maneira. Então, quando eu era mais nova, nós usávamos uma expressão assim, isso não está funcionando, chuta o balde. Tenha coragem de chutar o balde. É uma expressão que existia, né? Como até hoje não existe. Chuta o balde, tipo, chute isso para lá e deixa isso para lá. Para algumas pessoas, a necessidade é de aprender a chutar um balde, se livrar de algumas coisas. Mas para outras, a necessidade é de aprender a carregar o balde. Então aquilo que me é necessário como espírito, talvez não seja o do outro. Porque temos histórias diferentes. Alguns de nós estão aprendendo a se desprender de situações que não mais dizem respeito, sem um medo de perdas, enquanto outros estão aprendendo a ficar naquela situação difícil até o momento que for necessário.
temos que ter muito cuidado com o que falamos para o outro. Porque essa solução ele tem que encontrar dentro dele. Então não existe uma receita única. Temos que tomar muito cuidado. Isso eu digo por experiência. Porque às vezes o outro vai tentar fazer aquilo que a gente fez e vai se dar mal. Porque ele não tinha aquela condição. Então nós temos que ser prudentes. E a questão do autocontrole. Você não se libera para aprender a ter resistência, né? Saber o sabor da vitória ali, da sua coragem de passar por uma situação difícil, carregando a sua cruz. Aí você vai conhecer o sabor da vitória. De ter dentro de si vencido aqueles obstáculos sem ter prejudicado a ninguém. Ter passado por determinada situação de dor sem causar dor na vida de ninguém. Ter passado por uma situação de traição sem trair ninguém. Então isso é o sentimento de vitória. Então quando Jesus falou, Senhor, faça a tua vontade, não a minha, porque ele queria ali nos demonstrar que se o Cristo, perto de nós, que é o nosso irmão maior, deposita sua vontade ao Criador, porque ele ali vem nos ensinar a reconhecer a vontade do Pai acima de tudo, inclusive daqueles que o infligem o mal. Nós separamos aqui, nos lembramos, no Evangelho de João, no capítulo 19, lá no versículo 9, quando Jesus, Pilatos entra outra vez na audiência, junto a Jesus no momento antes da crucificação, e diz a Jesus, faz uma pergunta, de onde és tu? E Jesus não lhe deu resposta. Aí o Pilatos disse para ele, não me falas a mim? Ou seja, Jesus não respondeu, falou que é ele que não vai responder, Ele é o inquisitor. E aí Pilatos continua, não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Ou seja, você está nas minhas mãos. Então você vai me negar uma resposta? Olha bem, como se com umas coisas a gente pudesse falar assim, olha bem como é que você me trata, hein? Porque você está nas minhas mãos. E às vezes a gente se sente assim, não é? Como se o outro nos tivesse nas mãos, dependendo dele a decisão. Como Pilatos falou, o poder para morrer ou o poder de viver, crucificar ou soltar. O que Jesus responde aqui a Pilatos? Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Reparemos então essa resposta. Nenhum poder possui A e B sobre mim que não tenha sido dado lá de cima. Então o outro que acha que tem poder é apenas um elemento, uma criatura em que a lei está utilizando para o movimento que eu necessito passar. Ele é apenas isso. Ele é um instrumento da lei. De que lei? Da lei de Deus. Jesus precisava vivenciar isso para deixar essa situação como exemplo. Então ele nos fala aqui, quando nós passamos por essa situação difícil, olhamos para o outro e falamos, ele é só um instrumento da lei. E eu vou conseguir passar por essa situação e vou sentir o sabor da vitória sobre mim mesmo. Não é sobre o outro, não. A maior luta, a maior guerra, o maior combate é dentro de mim mesmo. É quando eu vivencio isso e falo, graças a Deus, sou eu que estou passando, mas não sou eu que estou infringindo essa dor a ninguém. Então a gente já começa a pensar de uma outra maneira. Então,
vamos reparar que nós vamos dispor sempre de uma faixa de tempo. Nós não sabemos quanto tempo. Alguns anos, muitos anos, para colhermos o que tenhamos plantado ontem, colhermos aquilo que precisamos provar hoje e aquilo que queremos colher amanhã. E o que queremos colher amanhã? Se forem bons frutos, mais doces e generosos, saibamos hoje plantar o bem, fazer o bem. Quantos de fruto a gente quer para a próxima vida? Pouquinho ou muitos? Eu quero muitos frutos bons. Então plantemos, o bem hoje, desde já, em quantidades, na extensão que nós desejamos, para que, auxiliando os outros, recebamos dos outros o auxílio no instante oportuno. Reparemos que nossa vida tem sempre o outro. Nós estamos trabalhando e nos projetando no outro, buscando o outro como ponto de examinação, o outro como reflexo da vida que estamos tendo, é o outro. Então não podemos perder isso. Não nos cabe ser bom morando lá no Himalaia, ali jejuando. O local que nós fomos colocados não foi lá. Nós fomos colocados nessa geração, nesse tempo, com determinadas criaturas, em determinado país, cidade, bairro, família, para dentro daquele universo fazermos todo o bem que for possível. Ou seja, dentro de todas as nossas possibilidades. Todos nós estamos condicionados à lei de tempo e espaço para nos autoaperfeiçoarmos. Então, passemos a olhar as nossas vidas, a situação, por mais difícil que acreditemos estar passando, e vamos encontrar ali a oportunidade de fazer o bem. Vamos criar essas oportunidades. Vamos abrir dentro dessa vida pequenas faixas de possibilidade de semeadura no bem, mesmo que sejam pequenos. E aos poucos nós vamos aumentando. Isso vai nos fazendo, a próprio plantio no bem já nos faz bem. Então nós vamos aprendendo. No início, muitas vezes a criatura está ali, sem acreditar na sabedoria de Deus. Aos poucos nós vamos amadurecendo e vamos falar assim: Senhor, seja feita a sua vontade. Porque todas as vezes que eu olho para trás e me lembro o que eu pedi, eu vejo, Senhor, o quanto eu já mudei. E que se eu tivesse me atendido, eu não estaria com o aprimoramento que hoje me encontro. Não é assim? Eu tive a vida que precisava ter. Então, voos mais altos nos pedem asas mais fortes. Então nós vamos passar por situações que nos fortaleçam, que nos ensinem a ter resistência, nos ensinem a ter o autocontrole e que a gente não saia mais por aí chutando os baldes da vida. A gente já amadureceu. A gente quer ser feliz, mas não mais a qualquer preço. A gente quer ser feliz sem causar dor em quem quer que seja. Que possamos então lembrar que está invariavelmente nas nossas mãos a possibilidade de nos melhorarmos, de nos elevarmos, de nos educarmos e de servir. Estão em nossas mãos. A decisão é nossa. Que lembremos Jesus dizendo: se alguém deseja seguir, negue a si mesmo. Negue os seus caprichos, negue as suas vontades imaturas.
tome a sua cruz, tome o seu momento de dor, de dificuldade e me acompanhe. Então Jesus foi justamente esse mestre que nos ensinou a caminhar, entendendo que cada um vai trazer a cruz apropriada à sua necessidade, à fortaleza do seu ombro, do seu corpo. Está tudo certo dentro da lei de Deus. Que possamos assim, ao observarmos nossas vidas, dizer do fundo do coração para Deus: obrigado, meu Pai, pelas experiências que Tu me oferece, nos oferece, pelas experiências que passamos e que hoje observamos olhando para trás, podemos melhor perceber o quanto crescemos, o quanto de ilusões perdemos, como foi bom quando nos desiludimos, porque perdemos ilusões. E assim, Senhor, avançamos para Ti. Envolva-nos sempre, Senhor, com a boa vontade e com o olhar desperto a cada dia de observarmos a oportunidade de fazer o bem sem olhar a quem. Muita paz, muita boa vontade e muito desejo do bem nos nossos corações. Graças a Deus.